ama acompanhar as aventuras da Peppa Pig, não é verdade? Esse desenho fofinho e cheio de diversão conquistou o coração de crianças e adultos ao longo dos últimos anos. Mas o que poucos sabem, inclusive provavelmente você, é que por trás desse universo animado e colorido existe uma história sombria e cheia de mistérios envolvendo ninguém menos que o irmãozinho da protagonista, o George. Diversas teorias circulam sobre ele. Por exemplo, alguns dizem que o George poderia ser adotado, e neste caso, ele seria filho da tia Dorothy, e não do papai e da mamãe Pig. Outros acreditam que o pequeno porquinho nasceu num lar com pais super problemáticos, que o colocaram para a adoção enquanto era ainda um leitãozinho recém-nascido. Mas a verdade é que a origem do pequeno George vai muito além do que qualquer uma destas simples hipóteses. Hoje, a gente vai explorar a teoria mais assustadora sobre a origem desse porquinho. Então, prepara o coração, apaga a luz e garante que o pé tá bem escondido embaixo do lençol. E como sempre, calce as suas botas douradas e se prepare para entrar mais uma vez junto com a gente no incrível mundo da Peppa a Mudança. O desenho da Peppa e sua família é completamente inspirado no cotidiano de pessoas que vivem na Inglaterra, já que o desenho é originário desse país. Exatamente por isso que vários personagens da série são inspirados em pessoas que realmente existiram e a maioria de nós nem faz ideia. Esse é exatamente o caso da Peppa e da Madame Gazella, como falamos ou falaremos em vídeos aqui no nosso canal. O detalhe é que a mesma coisa também vale para o pequeno George. Na verdade, acredita-se que a ideia de dar um irmão mais novo para a Peppa Pig surgiu graças a uma história de muita dor e sofrimento envolvendo um garotinho inglês que viveu e infelizmente morreu há muitos anos atrás em uma zona rural no interior do país. Mas nem sempre o George original viveu no interior. Isso porque na história real, o pequeno garoto era filho de um casal de classe média que vivia na cidade de Londres. A vida de todos era relativamente confortável e eles eram um exemplo de uma família praticamente perfeita, sem problemas, todos com saúde e havia um grande carinho entre os pais e o filho. Porém, a vida de George começou a mudar completamente quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Foi nesta época que seu pai, que trabalhava como supervisor em uma fábrica de alimentos, viu a empresa falir e colocar todos os funcionários no olho da rua, do dia para a noite. Isso foi o suficiente para desestabilizar mental e financeiramente os pais de George, que ficaram com o seu futuro totalmente inseguro, principalmente sabendo que precisavam de dinheiro para pagar todas as despesas do seu filho, que estudava em uma boa escola paga. Mesmo sendo tão pequeno, ele começou a perceber que as coisas na sua casa já não eram mais como antes. Seus pais, que antes eram super carinhosos um com o outro, passaram a brigar constantemente. Eram discussões intermináveis, gritos ecoando pela casa, e até mesmo George, tão inocente, começou a entender que o motivo das brigas era a falta de dinheiro. Durante meses, ele viu o pai dormir no sofá quase todas as noites, para evitar mais confrontos com sua mãe. Até que um dia, seus pais resolveram ter uma conversa séria com ele. Filho, nós vamos nos mudar. É algo necessário? Você ainda é muito pequeno para entender, mas vai ser melhor para todos nós, disse o pai com um sorriso triste. A mãe de George tentou animá-lo. Você vai amar o novo lugar. É uma fazenda com muitos animaizinhos. E tem porquinhos! Você adora porquinhos, não é? Mesmo assim, George não conseguiu esconder sua tristeza. Ele chorou baixinho, enquanto abraçava seus bonequinhos favoritos, o fazendeiro e o Sr. Oink. Durante a noite, ficou imaginando como seria a nova casa e tentando se convencer de que, ao menos, poderia ter novos amigos entre os animais. Vida feliz. Como falamos, nem sempre as coisas foram difíceis para George. Antes das mudanças drásticas na sua vida, ele era uma criança muito feliz. George tinha 2 anos e vivia numa vizinhança tranquila, numa casa aconchegante no Reino Unido. Com pais amorosos e financeiramente estáveis, ele tinha tudo que uma criança poderia querer. Seus brinquedos eram seu maior tesouro, principalmente o kit de fazendinha, que incluía bonecos de animais e humanos. O preferido dele? Claro, o porquinho de plástico chamado Sr. Oink. George era a alegria da vizinhança. Ele adorava brincar no jardim e, frequentemente,
Outras crianças da rua se juntavam a ele para correrem e inventarem histórias juntos. Seus pais sempre se orgulhavam em proporcionar uma infância tão feliz para o filho único. O sorriso constante de George era prova de que, naquela época, sua vida era tudo o que qualquer criança poderia sonhar. E aí, tá gostando de descobrir esses segredos ocultos da história do George? Se você tá curtindo o vídeo até aqui, comenta medo nos comentários e já deixa seu like pra gente saber que vocês querem mais histórias como essa. Vida na fazenda. A vida de George mudou completamente quando a família se mudou para uma fazenda que repentinamente seu pai havia herdado de um tio-avô que havia falecido e não tinha filhos. A fazenda ficava no interior do país e, apesar de não ter muitas benfeitorias, era um grande pedaço de terra e tinha até mesmo algumas criações de animais em andamento, sendo a principal delas a de porcos. Aquela seria uma chance para recomeçar, e então a família toda se muda para este local, já que o pai de George já havia trabalhado em uma indústria de alimentos e via na criação de porcos uma chance para ganhar dinheiro com embutidos, como linguiças e salames feitos com carne suína. O menino ficou impressionado com o novo lar, mas não de um jeito bom. A casa era velha, com uma aparência que transmitia abandono. Ao invés de um quintal para brincar, havia apenas um pasto onde algumas vacas ficavam. Dentro de casa, as coisas não eram melhores. O chão rangia, os móveis pareciam saídos de outra época e tudo precisava de conserto. George sentiu um calafrio ao olhar para aquele lugar que agora era seu lar. Seus pais tentaram tranquilizá-lo, colocando as mãos sobre seus ombros e dizendo: "Logo, logo você vai se acostumar, querido." Mas para o pequeno George, se adaptar foi mais difícil do que eles esperavam. Seus dias eram solitários, já que a família morava numa área rural bem isolada. Ele perguntava várias vezes por que precisavam viver ali. Os pais explicavam que era uma solução temporária e que só assim conseguiriam economizar dinheiro para se reerguerem. O pai frequentemente mencionava como a empresa onde trabalhava havia falido, deixando ele sem os direitos que eram devidos. Porém, para uma criança, tudo aquilo parecia um grande quebra-cabeça sem solução. Sem vizinhos ou colegas por perto, George encontrou nos animais os únicos amigos que podia ter. A princípio, ele estranhava os bichos reais, reparando como eram diferentes das miniaturas de plástico que tanto adorava. Mas com o tempo, começou a achar engraçados os grunhidos dos porcos e até a imitar os sons que eles faziam. Ele se aproximou tanto dos porquinhos que até gostava de andar como eles, de quatro, roncando pelo chão. Com o passar dos anos, a fazenda virou o seu mundo. Quando George completou 5 anos, ele já era quase um especialista em algumas tarefas. Acordava ainda de madrugada para ajudar os pais a tirar leite das vacas. O cheiro forte e a lama, que antes o faziam torcer o nariz, tornaram-se parte da sua rotina. Ele ajudava os pais a separar os produtos que seriam vendidos na cidade e ficava na fazenda enquanto eles saíam. George passava horas em companhia de seus amigos de lama, especialmente os porquinhos. Sempre que os pais demoravam na cidade, vendendo legumes, carne ou leite, ele corria para brincar com os bichos. Essa proximidade com os animais fez com que ele se distanciasse ainda mais de pessoas. Outra marca registrada do pequeno era o seu macacão azul. Ele adorava usá-lo, fosse para brincar com os animais ou ajudar nas tarefas do dia a dia. Para George, aquele macacão parecia ser uma parte dele, algo que o fazia se sentir confortável e seguro. Se você está curioso para descobrir como essa história termina, aproveita agora para clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e garantir que você não perca nenhuma parte dessa história incrível. Novos problemas. Os pais de George, mesmo morando na fazenda por necessidade, nunca esconderam o desejo de reconstruir a vida que tinham antes, no subúrbio de Londres. Eles falavam com entusiasmo sobre a empresa na qual estavam investindo, acreditando que seria a chave para recuperar tudo o que perderam. Muitas vezes, perguntavam a George se ele estava animado para voltar à antiga casa, mas o menino respondia com um simples "não me importo", afirmando que ali na fazenda, ele tinha amigos de verdade. Essa resposta preocupava os pais. Eles viam como que o menino passava cada vez mais tempo com os animais, especialmente os porcos, e tentavam convencê-lo de que, por mais que os bichos fossem simpáticos, não eram como humanos. Eles não pensam nem sentem como nós, diziam. Mas George discordava. Ele tinha certeza de que os porcos o entendiam e que a amizade deles era real. Foi então que tudo mudou de vez. Certa manhã, George foi acordado por gritos vindos da cozinha. Ele correu para ver o que estava acontecendo
e encontrou seus pais completamente descontrolados. Perguntou o que havia de errado e, entre berros e lágrimas, os dois explicaram que haviam sido vítimas de um golpe, perderam todo o dinheiro e agora estavam presos naquela vida para sempre. George tentou acalmá-los, dizendo que a fazenda não era tão ruim, mas os pais estavam fora de si, discutiam ferozmente, declarando que iriam se separar porque não aguentavam mais aquela situação, nem a companhia um do outro. O menino, aterrorizado, correu para fora de casa. A chuva caía com força, raios iluminavam o céu e trovões sacudiam o ar. Mesmo com o tempo horrível, George preferia enfrentar a tempestade a ouvir mais uma briga. Ele estava encharcado e tremendo de frio quando encontrou abrigo no celeiro, onde se refugiou com seus amigos porquinhos. Com lágrimas nos olhos, George desabafou com os animais, falando sobre os pais e tudo o que tinha acontecido. Ele sentia que os porcos entendiam, e isso o confortava. No entanto, a tempestade piorava, assustando os bichos, que andavam de um lado para o outro, inquietos. Enquanto isso, os pais de George, percebendo que o filho havia desaparecido, saíram para procurá-lo, chamando seu nome no meio da chuva. George ouviu suas vozes e gritou que estava bem, mas não tinha certeza se eles o ouviram, pois o som do vento e da chuva era ensurdecedor. Os porcos começaram a ficar ainda mais agitados, com um trovão estrondoso. A porta de madeira que os prendia cedeu. George tentou se levantar para sair, mas tropeçou e caiu. Antes que pudesse reagir, os porcos, assustados, correram em direção à saída, passando por cima do menino. Do lado de fora, os pais viram a confusão e, no meio dos porcos, avistaram a alça azul do macacão de George. Desesperados, correram até ele, mas era tarde demais. O menino estava estirado na lama, frio e sem vida. A tragédia destruiu a família. Incapazes de lidar com a perda, os pais se separaram e a história do menino que morreu após ser pisoteado por porcos se espalhou por todo o Reino Unido. A lenda de George. Por muitos anos, a história de George foi apenas uma lenda local, passada de geração em geração, até que chegou aos ouvidos de dois homens que, supostamente, eram Neville Leslie e Mark Baker, os criadores de Peppa Pig. Inspirados pelo caso, decidiram homenagear o menino em sua série infantil. Eles deram o nome George ao porquinho mais novo da família e o fizeram ter a mesma idade que o menino tinha durante seus anos mais felizes. Como uma referência especial, o personagem também roncava, assim como George fazia para imitar seus amigos porquinhos na fazenda. A série Peppa Pig se tornou um fenômeno mundial. Hoje, George não é lembrado pelo seu fim trágico, mas pela inocência e alegria contagiante que marcaram sua infância. E você, já conhecia essa história? É bem diferente do que vemos no desenho, não é? Separamos 2 vídeos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. É só clicar no que mais te interessar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!